Nem chorou muito cada gestão. Baby. Gosta das tiras dele, pesadas. Vai rolar. Um quentinho. Pesou 3.520. Depois que a criança nasce e ela passa pelo canal de parto, ela faz uma dilatação na pelve da mulher, na bacia, né? E isso faz com que o corpo da mulher comece a produzir um hormônio que não é comum durante a vida dela, que é a ocitocina. E esse hormônio vai começar a estimular a produção de leite. E a partir do momento que esse leite é produzido, nos primeiros dias ele é só um colostro, é um leite mais ralo, e depois do 5º dia, que vem o leite propriamente dito, ele vai passar a funcionar com uma resposta à sucção da criança. Quanto mais a criança suga, mais leite a mãe produz. O meu medo, quando eu engravidei deles, quando eu descobri, era o medo de amamentar. Porque da primeira machucou bastante meus peitos. Aí o meu medo não é nem tanto de vir ganhar, de fazer força, nada. Era mais o medo de dar o peito pra ele. Porque o da minha primeira machucou bastante mesmo. Aí eu falei pro meu marido que desse eu ia fazer de tudo para dar o peito pra ele. Porque o leite do peito é bom, né? Quanto tempo que você amamentou a primeira? Então, nem teve nem 3 semanas. Nem 3 semanas. O tempo que eu fiquei aqui no hospital, foi parto normal, né? 3 dias. Depois eu fui embora 1 semana. Aí depois eu comecei a dar uma madeira. Aí ela enjoou do peito, né? Que é uma madeira mais fácil, aí soltou. Não quis mais. O meu trabalho na UTI neonatal é em relação à alimentação e ao incentivo ao aleitamento materno. Então, às vezes, muitas mães já chegam na UTI acreditando que não vão ter sucesso no aleitamento materno, porque o bebê nasceu prematuro, nasceu muito pequeno, nasceu fraco. Então, elas já vêm na cabeça que não vão conseguir amamentar o bebê. Então, eu dou esse suporte. Coloco o bebê para sugar em seio materno, mesmo que ele ainda não consiga, não tenha força para ordenhar o leite materno. Como que chama seu bebê? Wagner Miguel. Wagner? Quando que... Pode chamar de Miguel. Miguel? Quando que o Wagner Miguel nasceu? Dia 13. Dia 13? Foi ontem? Foi ontem. E você já tem outros filhos? Tenho 17 anos. Você amamentou? Só até os 3 dias. Só até os 3 meses? O que aconteceu? Não saía do peito e a minha mãe e minha sogra falavam que o leite não estava sustentando. Aí tive as ideias da avó. Aí acabou te dando uma madeira pra ela. E você mora com a sua sogra? Na época eu morava. E agora? Agora eu vou começar. E você acredita que existe leite fraco, que seu leite não é suficiente? Não, hoje não. Hoje eu já me arrependi, sabe? Se eu pudesse ter voltado atrás, eu não tinha dado uma madeira pra ela.
Mamãe. Quietinho. Apesar de ainda existir muitas mães que acreditam que seu leite é fraco, isso não existe. O leite é suficiente para o bebê, possui todos os nutrientes. Existe o primeiro leite, que é mais rico em água, que hidrata mais o bebê, e o segundo leite, que sai da mãe, é mais rico em gordura e engorda esse bebê. A enfermagem busca sempre orientar a mãe sobre a importância do aleitamento materno, sobre a importância de ordenhar o leite quando o bebê ainda não está podendo sugar, e a gente tenta incentivar o máximo possível o contato pele a pele, sempre que possível, para começar a estimular uma sucção, às vezes não nutritiva, e depois passar para um aleitamento efetivo, quando o bebê já está melhor. Bom, no começo, quando ele nasceu, ele não quis pegar, não quis mamar. A alimentação dele era um sacrifício enorme. Era um sacrifício enorme, não mamava, não pegava o peito. Então, trabalhando bastante, a gente conseguiu agora. Está se alimentando direitinho, está progredindo, está ganhando peso. O mais importante. E quem que veio te ajudar? Veio alguém? Fonoaudióloga, as enfermeiras deram um apoio, deram força. E assim, foi de um dia para o outro ou foi de pouquinho em pouquinho sempre? Não, foi de pouquinho em pouquinho, porque exigiu bastante desse bravinho aqui. Bom, as disfunções orais são as desordens na sucção do bebê, que é quando o bebê tem dificuldade, por algum motivo ele tem dificuldade em sugar o peito da mãe, ou quando ele suga, mas de forma incorreta. Então a gente tem como disfunções orais um padrão mordedor, que ao invés do bebê sugar o peito da mãe como deveria, ele morde, ou então ele não suga, e aí a gente tem que intervir. E também tem as disfunções orais, que é quando o bebê suga, mas de forma errada, que é no caso da pega, que são a maioria das queixas da mãe. Então o bebê tá lá sugando, mas a mãe tá com dor, tá dando fissura no mamilo, tá ficando com o mamilo machucado, então a gente atua também. Né? Essas disfunções, quando o bebê já chega lá com disfunção oral, a gente já tem que fazer nossa intervenção, às vezes com 2 dias já resolve, mas tem que atuar quanto precoce, né? Mais precoce, mais rápido a gente corrige. Passa várias vezes por dia, às vezes tem as disfunções que o bebê precisa, a gente precisa fazer exercício no bebê, a gente precisa estimular, então a gente faz a sucção não nutritiva com o dedo enluvado, e aí em seguida a gente coloca no peito da mãe pra ele, né, pegando o jeito, como a gente fala. Mas isso tem que ser várias vezes ao dia, às vezes 2 dias, 3 dias, no período que a mãe está internada. Por muito tempo se achou que as fórmulas, os leites artificiais, eram muito mais adequados para o bebê. E também que as mães que amamentavam tinham queda dos seios. Por isso também, e pela vida moderna, as mães deixaram de amamentar. Contudo, hoje, com essa preocupação com a saúde, essa preocupação com a promoção da saúde, com o bem-estar, a amamentação tem vindo com uma força enorme, por todas as vantagens que ela traz para a mãe e para o bebê. A mãe que amamenta logo, né, que o bebê nasce, ela vai ter uma contenção de sangramento, quando ela tem uma cesárea ou mesmo um parto normal. O útero vai voltar ao tamanho normal, começa a voltar ao tamanho normal à medida que o bebê vai sendo amamentado, então as contrações do útero são normais. O bebê vai ficar muito próximo da mãe, vai se sentir muito seguro, muito tranquilo, porque ele nasce num mundo cheio de luz, de sons, de cheiros, muito estranho. E ele então vai aconchegado à mãe, ouvindo as batidas do seu coração, que ele já ouvia quando estava intraútero,
Isso vai acalmá-lo. Muitas pessoas sabem das vantagens do aleitamento materno, as vantagens tanto para a mãe quanto para o bebê. Eu vou focar a minha resposta no exercício motor que esse bebê faz quando ele está amamentando, quando ele está em processo de aleitamento. Então, além do contato físico que ele tem com a mão, com a mãe, a possibilidade dele colocar as mãozinhas no corpo da mãe, sentir o calor e poder se movimentar de uma maneira simétrica, ele consegue e faz muito exercício para a obtenção do leite. Então, a sucção permite que ele faça exercícios com as bochechas, com os lábios, porque ele arredonda os lábios para fazer a pega do mamilo materno, a abertura da mandíbula dele, ele abre a mandíbula para poder fazer a pega, e na sucção, como ele suga várias vezes e fazendo deglutições, ele organiza todo o seu sistema digestório em termos de função, que essa função tem até um nome chamado de funções estomatognáticas, que são as funções do bebê sugar, deglutir, e ele já se prepara para a próxima fase, que será a da mastigação, uma vez que ele também mexe a mandíbula. Tem partilha do cuidado do bebê, mãe e pai, porque a mãe vai dar esse lado de ternura, mas o papai vai dar esse lado de segurança. Os dois têm que participar juntos desse aleitamento, então, no caso. Não adianta só a mãe fazer. É importante essa parte, porque também a voz que dá confiança no bebê, a sonora, a voz do pai é diferente da voz da mãe. Ela vai desenvolvendo sabendo que tem lado feminino, tem lado masculino. Por isso que é importante os dois participam no crescimento do bebê. A mamãe também, quando ela está segura ao lado do pai, transmite essa segurança para o bebê. Então, o bebê vai saber que ele ou ela, esse bebê, vai saber que tem pai e mãe com quem ele conta. Porque, às vezes, só a ausência do pai já gera medo da mãe. Até isso também ela transmite para o bebê. De cada 1000 nascimentos, mil nascimentos de crianças saudáveis, 1 a 3 são surdas. E cada 100 nascimentos de crianças que foram colocadas numa unidade de terapia intensiva por algum motivo, 1 a cada 100 são surdas. Se você pensar nesse índice no nível, computando a população nacional, existem milhares de pessoas surdas no nosso país. E desses milhares existem N mães, N mulheres que são surdas e que têm filhos. E essas pessoas precisam ser orientadas quanto a todos os aspectos do aleitamento materno e também que todas as suas dificuldades sejam, em relação ao processo de aleitamento materno nesse binômio mãe-criança, sejam superadas com as orientações de um profissional da saúde que saiba a língua brasileira de sinais de forma fluente. E nesse momento, toda a equipe de saúde materno-infantil dentro do hospital ou no ambulatório de saúde materno-infantil deveria ter pelo menos um dos profissionais
que dominasse não só a língua brasileira de sinais, mas também a amamentação, a importância do aleitamento materno exclusivo e tudo aquilo que é preconizado pelo Ministério da Saúde e pelas políticas públicas de aleitamento materno exclusivo no nosso país, de aleitamento materno no nosso país. Acho que é fundamental que tenha pelo menos um profissional que possa fazer essa relação, porque essa mãe, ela pode estar num grupo de mães de ouvintes e surdas, e alguém fazendo a interpretação da língua de sinais, em língua de sinais, de tudo aquilo que está sendo falado e orientado pelo médico, pelo fonoaudiólogo, pelo enfermeiro, pelo psicólogo, pelo nutricionista. Então, esse profissional vai poder fazer essa interpretação e também utilizar em alguns momentos específicos de acordo com as dificuldades específicas de cada uma das mães. A principal diferença entre uma criança que é amamentada no peito e uma criança que é amamentada por fórmula é que a criança que amamenta no peito, ela tem um desenvolvimento imunológico muito melhor. Por quê? Porque a mãe funciona como uma vacina para a criança. As doenças que a mãe acaba tendo contato, ela vai transmitir a defesa pronta para a criança. E, além disso, ela transfere um produto que ela mesma gerou, assim como a criança. Quem fez a criança na barriga da mãe foi a mãe, e quem fez o leite dela foi a mesma mãe que gerou a criança. Então não tem risco de incompatibilidade, não tem risco de alergia. Em alguns casos muito raros vão existir isso, mas 99% das vezes esse leite é o melhor leite que a criança poderia receber. A criança que não mama no leite, ela tem que fazer complementação com ferro, ela tem que fazer complementação com polivitamínico, tem que ter uma alimentação introduzida com 4 meses e não aos 6 meses, como a criança que tem o aleitamento materno exclusivo. Existem alguns estudos que mostram que a criança que tem aleitamento materno exclusivo tem o melhor desenvolvimento motor e psicológico, tem uma melhora nas atividades de escrita, de inteligência, ou seja, ficam mais inteligentes. Existem alguns estudos que mostram que elas ficam menos doentes, e no nosso país uma diferença brutal que a gente tem que colocar é a financeira, né? Um leite materno ele é de graça, a mãe produz e a criança mama à vontade. Uma lata de fórmula dura geralmente em 2 dias, ela cabe em 2 dias, e o custo de uma lata varia de 20 a 30 reais. Então, se a gente for fazer uma conta no mês, isso representa um impacto financeiro muito grande na vida da família com um recém-nascido. Todos os bebês que nascem no nosso hospital, Hospital de Maternidade Celso Pierro, aqui da PUC Campinas, suas mães recebem um apoio no manejo do aleitamento materno, que é oferecido pelos profissionais da saúde e também pelos residentes e alunos da Faculdade de Fonoaudiologia. Essas mães são orientadas a como posicionar o bebê, as dúvidas, as dificuldades, principalmente em relação à rachadura do peito, que impede muitas vezes que essa mãe continue a amamentação. O que acontece é que toda essa ajuda que a mãe tem, de uma forma bastante consistente e sistemática, nos dias que ela fica internada, juntamente com seu bebê, ela não é continuada quando a mãe sai daqui do hospital. Então, quando uma gestante sai, recebe alta, a responsabilidade toda da amamentação é passada para o posto de saúde, que é a referência para essa mãe. Contudo, nem sempre a mãe sabe que nesses postos de saúde ela pode receber grandes orientações, o esclarecimento de suas dúvidas em relação à amamentação. Então, as mães, isso é um alerta importante, porque se ela recebe toda uma orientação aqui, chegando em casa, ela tem alguma dificuldade e não sabe como agir, e lembrando também que em casa tem a vizinha, às vezes a vovó, as amigas, que nem sempre conhecem a importância da amamentação e tentam fazer com que essa mãe deixe de amamentar, introduza rapidamente outro instrumento, uma mamadeira, para que a criança se aquiete, se ela está chorando e coisas do tipo. Então, que as mães sejam persistentes, que elas voltem para o hospital ou vão ao posto de saúde na busca de profissionais que possam ajudá-la a manter essa amamentação
exclusiva até 6 meses de idade. Porque isso trará grandes benefícios para o seu bebê, principalmente nas questões de saúde. Então, acho que essa é uma alerta importante, porque muitas vezes a mãe se vê sozinha, com a dificuldade, às vezes o bico com rachadura, uma dor muito grande, o bebê chorando. As pessoas, de modo geral, não suportam escutar um bebê chorando, porque sabe que ele está sofrendo, que ele está com medo, e tentam fazer de tudo para que esse choro cesse. Então, é nessa hora que surgem os diferentes tipos de leite, as mamadeiras, e que vão prejudicar muito a continuidade da amamentação. Então, é um alerta importante que as mães procurem um fonoaudiólogo, uma enfermeira, um profissional de saúde, ou então volte aqui para o nosso hospital e lá será muito bem acolhida e suas dúvidas esclarecidas. E você também, muita paciência? Ai, paciência, aquela coisa de apoio também, porque teve hora que já deu vontade de desistir, pegar a garrafinha, leite, mamadeira, porque a coisa estava séria mesmo. Mas graças a Deus agora... É seu primeiro filho? É, primeiro. Você pretende amamentar ele agora? Ai, pretendo continuar até ele desistir da ideia. E você sabe por que precisa a gente precisa dar leite pro neném, dar de mamar? O que é bom para ele? Então, pelo que eu sei, é bom para o desenvolvimento dele, para o crescimento, evita doenças, que já é um grande passo, né? Seu peito machucou? Não. Não sentiu nada? Não. E aí, se a gente começou a sugar, começou a dar um pouquinho, você tira no seu próprio leite, né? Exatamente. E aí você já sabia tirar o leite ou te ensinaram? Não, me ensinaram como tirar. Dói? Até então não. Não dói, né? Não dói. E agora ele tá começando a pegar o peito, né? O que você tá sentindo agora? Que você viu que agora ele mamou meia hora seguida no peito. Ai, uma sensação de alívio. Saber que ele tá com a barriguinha cheia já é um alívio imenso. Cheia do seu leite, né? Exatamente, cheia de leitinho já tá. E você percebeu alguma diferença agora que ele tá tomando seu leite e do copinho? Antes ele tinha muito sono, era muito preguiçoso. Ai, ficava bastante sonolento. Agora não, agora... Então, qual que é o melhor leite? Qual que é o melhor leite? Agora ou o seu? O meu.